Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, agradeço a você que me acompanha sempre através da TV, canal 9RP9, também através do nosso site, o advjus.net. Além, evidentemente, das redes sociais, do Facebook. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o Dr. João Gandini. O Dr. João Donizete Gandini, ele é atualmente meu colega advogado, magistrado aposentado ao TJ aqui de São Paulo. Tem, portanto, aí uma vasta gama de serviços prestados, serviços jurídicos, evidentemente sociais, prestados em favor da coletividade. Atualmente, ele possui banca própria aqui mesmo, em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje: advocacia, democracia, cidadania, moralidade pública. Tudo isso está na pauta de hoje do ADV Jus TV, que está entrando no ar. Fique, portanto, conosco. Nós vamos dar sequência no nosso programa. Dr. João Gandini, eu quero te agradecer imensamente a participação comigo hoje aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, Marco. É uma honra estar com você mais uma vez. É isso mesmo. Já tivemos junto uma vez, né, doutor? Eu quero também, já dando sequência, doutor, te perguntar o seguinte. Nós passamos o carnaval, né? Estamos aí já no período para os católicos da quaresma. E eu digo, começou o ano, doutor, quais são as expectativas para esse 2018? Começou o ano. Dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval, mas esse ano não foi verdade. Esse ano o Brasil teve crise desde o começo, teve vários fatos aí importantes da política, a tentativa do governo de votar a reforma da Previdência, a questão da ministra do Trabalho que ontem desistiu da vaga, foi uma crise grande, um desgaste grande e infelizmente não conseguimos avançar como a gente gostaria que o país avançasse, porque depende de muitas reformas, não só a da Previdência. Então, o Brasil começou, temos eleição esse ano para vários cargos, né, menos os cargos municipais, todos desde o Presidente da República. As candidaturas ainda não estão postas, mas estão se colocando vários encaminhamentos aqui e ali. Espero que a gente consiga eleger um candidato sério, honesto, correto. Nós temos essa expectativa, né, doutor? Sempre temos, né? Todo mundo, uma né? Liderança nacional, alguém que realmente nos mostre o caminho para um país melhor, né? A economia, felizmente, está crescendo, uma perspectiva de crescer 3% esse ano. Muito bom, né? A inflação está baixa, os juros vem caindo. Então, nós temos tudo para o Brasil sair dessa crise e tal. Infelizmente, a crise fiscal que nós estamos vivendo é uma crise muito grande e se ela não for enfrentada, o Brasil não vai conseguir crescer consistentemente. Isso é uma pena. O Brasil é um grande país que tem um potencial fabuloso. Doutor João, a questão da segurança, né, está inclusive também nesse bojo aí do qual o senhor está se reportando, ela vem se degringolando de uma maneira geral aí no Brasil, né? Mas no Rio, principalmente, parece que a impressão que a gente tem, eu estive no Rio já faz algum tempo, parece que lá realmente ela degringolou de vez, né? A gente vem acompanhando aí as imagens, né, pela TV. O senhor acha que é isso mesmo? Foi uma falta de atenção dos órgãos públicos que chegou nesse estado de coisas? Eu fui juiz criminal aqui em Ribeirão, fui juiz aqui 20 anos, 7 desses primeiros anos eu fui juiz criminal e em Jaboticabal, mais 7 anos, eu também era um juiz que acumulava a área criminal. E em 98 eu desisti de ser juiz criminal, fui para a vara civil e não foi por nada, minha vara era muito boa, a 4ª vara criminal aqui, e eu desisti exatamente porque eu achei que começou a ir mal a legislação, a postura, o judiciário muito lento, a polícia desequipada, desmotivada, e eu disse, eu não vou ficar aqui até o fim, vou tentar dar minha contribuição de outro modo. E eu me envolvia muito com
com essas questões, com o encerramento da cadeia pública de Vila Branca, que era um cancro, era um câncer para a cidade, que criamos aqui a Comissão de Combate à Delinquência, criamos uma ONG chamada Ribeirão Preto pela Paz, que previa a cultura do diálogo como sendo uma coisa importante, e eu vi que isso tudo não avançou. Infelizmente, a gente trabalhou muito. E de lá para cá, piorou muito. E hoje nós chegamos numa situação calamitosa, e não é só no Rio. O Rio é o mais visível, porque é uma das cidades mais lindas do mundo, estado maravilhoso, importantíssimo, foi capital do Brasil, mas nós temos Ceará numa situação horrorosa, temos o Rio Grande do Norte numa situação horrorosa, há pouco tempo teve o Espírito Santo, quer dizer, nós temos assim uma situação muito difícil. E eu vejo o que a causa disso é que os governos federais, eles não têm colocado a segurança pública na pauta do dia. Desde o Fernando Henrique, que foi um grande presidente do meu modo de ver, depois passando pelo Lula, pela Dilma e agora pelo Temer, ninguém colocou a segurança pública como a ordem do dia. Sim. Temos que fazer as mudanças, temos que enfrentar. Então, agora, estamos tendo que enfrentar. Infelizmente, com políticas às vezes paliativas, aproveitando o eleitoral para melhorar a imagem do presidente. Então, e agora, doutor, aí o chefe do Executivo, justamente nesse viés que o senhor está falando, o chefe do Executivo Nacional, né? Ele decretou lá a intervenção federal justamente lá no Rio. E ele tem o aval do Congresso, né? Sim, não tem dúvida. A gente tem... E então, doutor? Eu acho assim, a intervenção veio em boa hora, ela tinha que fazer alguma coisa. O Rio não pode continuar como está. O Brasil mata hoje, só de homicídio, 60 mil pessoas. A previsão esse ano é 62 mil. Foi 60 mil em 2015, o último dado estatístico. Os Estados Unidos mata 12 mil por ano. Os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes. O México é semelhante ao Brasil em desenvolvimento, em tamanho, em população, mata 18 mil. E a guerra da Síria mata menos do que o Brasil por ano. Então não dá, tem que tomar providência, isso estou falando só de homicídio. Então o Rio é um campeão, não é a cidade campeã de homicídio, não é o estado, mas vamos dizer, o mais visível de todos. Né? Então eu gosto, acho que a medida era necessária, é uma maneira do Estado brasileiro mostrar que está preocupado e que quer enfrentar, mas eu quero saber até onde vai enfrentar ou se vai ficar só com medidas eleitoreiras e paliativas. Vamos aguardar, né, Vamos doutor? aguardar. É isso mesmo. Meus amigos, um momento muito importante aqui no ADV Jus, é o ADV Especial. Confira comigo. Oi, tudo bem? Hoje eu volto com um assunto também da área processual penal, que é o crime de concussão e o crime de corrupção. O que é concussão, que a gente tanto ouve na imprensa? A concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público. Ele exige uma vantagem indevida, está lá no artigo 316 do Código Penal. Nesse ponto, ainda desse artigo, é interessante abordar que existe um crime de excesso de exação, quando ele cobra o tributo de maneira indevida ou, quando devido, de maneira vexatória. E o crime de concussão, ele também é diferente da corrupção ativa e da corrupção passiva. A corrupção ativa é a praticada pelo particular contra o funcionário público. É aquele caso que o particular oferece ou promete alguma vantagem ao funcionário público. Por sua vez, a corrupção passiva é a praticada pelo funcionário público contra o particular, que ele vai solicitar, receber ou aceitar a promessa feita pelo particular. Então nós podemos ter tanto uma corrupção ativa como uma corrupção passiva. Se o particular oferece e o funcionário público recebe, nós teremos os dois crimes. Se o particular promete e o funcionário público recebe ou aceita, também vamos ter as duas situações. Agora, o inverso, pode existir um ponto interessante. Na corrupção passiva, o funcionário público vai solicitar uma vantagem devida ao particular. Agora, se o particular dá espontaneamente essa vantagem através dessa solicitação do funcionário público, ele não vai estar cometendo qualquer tipo de crime. Então vai existir uma corrupção passiva sem existir uma corrupção ativa. Agora, se o funcionário público recebe e em razão de um oferecimento particular, ou se ele aceita em razão de uma promessa do particular, os dois crimes estarão presentes. Então, portanto,
Eu queria só abordar essa situação, apontar a diferença de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Neste ponto, então, estão abordados esses pontos. Eu gostaria de agradecer e dizer que na próxima abordagem eu vou esclarecer outros pontos. Até mais. Ok, muito obrigado. Olha, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe aqui, ó. Rapidinho, voltamos já já. Aguarde, por favor. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo o Dr. João Gandini. A nossa pauta de hoje, democracia, cidadania e também moralidade pública. O Dr. João Gandini, você sabe, ele é advogado e também magistrado aposentado aqui do TJ. Dr. Gandini, eu quero te perguntar o seguinte, nós observamos aí que essa medida extrema que foi decretada, ela não é simpática a alguns setores da imprensa que convive ali com aquela triste realidade daquele número absurdo de mortes no Rio de Janeiro. Eu te pergunto, não é muito normal deixar-se que a ideologia passe na frente dos números, né, doutor? Tem uma certa hora que, por mais ideológico que seja o debate, tem uma certa hora que precisa de providência prática, né? O Rio estava numa situação de convulsão social, um caos, né? Já se fala, muitos especialistas falando o Rio está vivendo uma situação de guerrilha urbana. O roubo de carga no Rio aumentou assustadoramente, a ponto de muitas transportadoras não quererem mais aceitar carga para o risco era muito grande. A quantidade de armas nos morros é absurda, é um negócio louco, e armas extremamente pesadas, mais pesadas do que tem na regra das nossas polícias, só as Forças Armadas têm algo parecido, e isso não é assim, como antigamente você ouvia falar assim, olha, apreenderam um fuzil no morro tal. Agora não, agora você vê na televisão as pessoas andando com fuzil, garotos de 15, 20 anos andando com um fuzil nas costas, quer dizer, então a situação realmente estava muito grave. Então, do ponto de vista ideológico, eu não vou opinar, porque eu acho que o debate não pode ser ideológico, aqui é jurídico. Tem base na Constituição, se foi o momento adequado ou não de desfazer do ponto de vista político, é uma decisão que o presidente tinha que tomar, ele tomou. Né? O Congresso aprova essa medida, até por ampla maioria. Acho que a população, tenho visto nas redes sociais, a população aprova essa medida. Então, eu acho assim que, diante desse quadro que temos, era uma medida a ser feita. A minha preocupação é, como eu já te disse no bloco anterior, se vamos ficar só nisso. E a segunda questão, e os outros estados, como o Rio Grande do Norte, que tem uma situação horrorosa, o Ceará, que está numa situação muito difícil agora, nesse momento, Santa Catarina ontem teve lá queima de ônibus e tudo mais, esses estados também sofrerão intervenção. Então, quer dizer, se você está preocupado com o Rio, que o problema do Rio é maior o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E parece que o poder público perdeu o controle. E a causa disso são os maus governantes. Nós estamos há 30 anos tendo governos populistas que não enfrentam os problemas. Quando tem o dinheiro do petróleo, aplica de maneira deslavada, como foi no Sérgio Cabral e tal. E aí o Estado está nessa situação de penúria, faltando remédio, faltando uma série de coisas. Era isso que eu ia falar, né, doutor? Salta aos olhos aqui que a principal causa de tudo isso aí, sem dúvida, é a corrupção. É a corrupção que graça de cima a baixo nesse país, está arraigada em todos os lugares e, infelizmente, eu digo isso até com um certo pesar, a corrupção não está só na política, ela está em tudo e nas pessoas, nos cidadãos de um modo geral, eles também têm adotado medidas do tipo tira vantagem.
Parar na vaga do cadeirante, parar na vaga do idoso, não pedir recibo, não exigir nota, não dar nota. Quer dizer, tudo isso faz parte desse quadro de valores. Nós temos valores nossos que foram apodrecendo e nós vamos resgatar valores. Infelizmente, é isso mesmo. Doutor, agora tudo bem, a gente, de uma forma, sendo dentro da Constituição, não podemos ser contra, né? Agora, uma coisa que eu achei bem interessante, após a decretação dessa medida lá no Rio de Janeiro, que era realmente necessária, começam a surgir, né, alguns rumores de candidatura do presidente. Isso soa um pouco estranho. Então, na verdade, eu até falei nas redes sociais isso. A medida não é ruim, parece que ela era necessária, mas tem uma série de coisas que vem atrás disso aí que o povo precisa ter informação. Uma dessas coisas o governo vem insistindo numa reforma da Previdência, na reforma fiscal, na reforma trabalhista, etc. Conseguiu passar algumas coisas, não passou, outra empacou na reforma da Previdência, perdeu popularidade que já era mínima, um dos governos mais impopulares da história, e aí o Temer acho que percebeu o seguinte, o nosso presidente, olha, não adianta insistir por aqui, eu vou ficar cada dia, eu vou como um pato manco, aquela expressão americana, eu vou como um pato manco até o fim do governo. Então o que ele fez? Ele desistiu da Previdência, uma maneira de camuflar a desistência e ninguém saber, é decretar uma intervenção que proíbe a reforma de andar. Então, não sou eu que parei, eu tive que intervir no Rio e a Constituição fala que tem que parar. Com isso ele parou. E vão votar no Congresso o que agora? Vão votar as medidas relacionadas com segurança pública, nem sempre efetivas, mas em grande medida para ter acesso à população, o apoio da população. E nesse caminho pode vir uma candidatura à reeleição do Temer, porque a tendência é ele ganhar um pouco de popularidade, como o centro político está mal, o Lula na esquerda com essa situação, o Bolsonaro à direita com aquela situação de radicalismo, surgem alguns candidatos do centro, o Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, o Álvaro Dias, o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, estão surgindo outros aí, nomes, né? Mas ainda não se chegou a um nome que seja muito forte. E o presidente Temer está tentando colocar uma cunha nisso aí para se tornar forte. E para isso é política populista. É populista, infelizmente, vamos aguardar, né? Olha, meus amigos, vocês querem saber qual é o livro que está na nossa estante jurídica, na estante jurídica do ADVJus? Então confira. Na estante jurídica do ADVJus TV de hoje, destacamos a seguinte obra: Manual do Advogado Trabalhista, Teoria e Prática. Mais uma edição da editora Juspodium. A autoria, Dr. Marcelo Franco, Dr. Antônio Borges Figueiredo. Manual do Advogado Trabalhista, Teoria e Prática. Mais uma obra que vale a pena retirar da estante e consultá-la. Ok, mais um intervalinho, já voltamos. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, como você sabe, nós estamos honrosamente recebendo o Dr. João Gandini. A nossa pauta: advocacia, cidadania, moralidade pública, democracia. Só palavra bacana aqui no ADVJus TV de hoje. Doutor João, vou trazer um pouquinho aqui para Ribeirão Preto, inclusive isso é extraído aí de um post que eu vi aqui do nosso convidado, o senhor falando a respeito do descaso das nossas autoridades aqui locais, né, evidente, com os nossos bens públicos. Doutor, isso não rende voto, certamente. A moralidade pública está em baixa, doutor? Eu acho que está, até mesmo indiretamente. Por exemplo, nós temos hoje 5 museus em Ribeirão, 4 estão interditados, estão sem funcionamento. Nós temos 4 bibliotecas públicas importantes, 3 estão paralisadas. Os nossos monumentos históricos, artísticos, paisagísticos, estão sucateados. Os nossos parques estão bem funcionando. Há poucos dias, uma colega advogada
denunciou um caso em que os peixes estavam morrendo no Parque Raia por falta de cuidado, de oxigênio, de ração. Quer dizer, então, isso tudo está ligado, sim, à moralidade, porque quando você não investe adequadamente na educação e na cultura, você fecha o debate ao invés de ampliá-lo. E quando você fecha o debate, é mais fácil o administrador administrar do jeito dele, com os critérios que ele tem e que nós sabemos quais são os critérios que vigem hoje na vida política nacional, né? Então, eu acho que, ao contrário, os bens históricos, os bens artísticos, culturais, os nossos museus, a orquestra sinfônica, os nossos teatros, as nossas bibliotecas, elas tinham que estar cheias de gente o tempo inteiro, discutindo a realidade do país, discutindo política, discutindo cultura, discutindo educação, discutindo uma série de problemas que nós temos. Infelizmente, esse tipo de atitude dos nossos governantes leva à apatia da população. A população está apática, não quer mais saber de discutir coisa nenhuma, né? Então isso é muito ruim, eu vejo... Está todo mundo cansado, né? Doutor, agora sim, justamente por essa apatia, por esse estado de coisas, né, que ninguém aguenta mais, o que a gente imagina, ou que poderia imaginar, é que a gente ia ver aí, assim, uma agonia, né, justamente do populismo que o senhor se referiu agora aí. Mas será que nós podemos ter aí essa esperança para as eleições que estão chegando? Eu tenho esperança de que o populismo realmente seja enterrado, mas digo a você que ainda há uma probabilidade do populismo se superar. Será que tudo. vem Salvador da Pátria? Porque a população está esperando um Salvador da Pátria como se ele existisse. Não existe Salvador da Pátria. O que tem que fazer é desenvolver e fortalecer as instituições nacionais, e elas funcionando bem vão levar a uma política honesta, adequada, comprometida com o bem público, e aí os líderes naturalmente vão surgir, líderes estadistas, gente que pensa no país, pensa na sua cidade, pensa no povo, né? Agora, se nós ficamos esperando um Salvador da Pátria, vai aparecer um que pode ser muito bom, pode ser muito ruim, e a história mostra que 99% dele são ruins e pioram a situação do país. Nós temos o exemplo da última presidente, que teve atitudes na economia extremamente populistas, acertou em algumas coisas, mas errou na maioria, e o país entrou numa recessão como nunca viu, e temos 12 milhões de empregados, chegamos a quase 14 milhões. Quer dizer, esse populismo leva a isso. Esse é um lado. O outro lado, rapidamente, para encerrar a minha resposta, o povo precisa mudar de atitude. Não se faz política de sofá. O ativista do sofá que vai ver televisão, xinga um, xinga outro, mas quando tem que ir lá votar, ele não vai. Ou ele vai lá para votar branco e nulo. Ou seja, ele tem a oportunidade de renovar políticos, deputados, senadores, vereadores, governadores, mas ele não faz a parte dele, ele fica só criticando e esperando que alguém apareça do céu, do espaço de Marte para fazer a solução. A solução está com cada um de nós. Tem que votar, ainda que a gente vote errado. Democracia é assim. Errou, daqui 4 anos estamos lá de novo, a gente acerta. Tá certo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus, confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, em Direito Ambiental, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do trabalho do advogado nos tribunais, sobre as matérias controvertidas de direito ambiental. Recentemente foi publicada uma sentença aqui em Ribeirão Preto que mudou totalmente o entendimento anteriormente ajustado, no sentido de que os empreendimentos na Zona Leste deveriam ou não sofrer restrições com relação a 50% da área construída. Muito bem. O Ministério Público do Meio Ambiente de Ribeirão Preto ingressou com várias ações civis públicas há coisa de anos atrás, pedindo que o Judiciário determinasse a vedação da construção em pelo menos 50% da área de todos os imóveis ali na Zona Leste. Óbvio que se pretende que o meio ambiente seja preservado e ali é uma zona muito importante de preservação. Porém, não há legislação que justifique ou que autorize o Poder Judiciário promover esse tipo de restrição. E essa sentença ao qual nós nos referimos, ela vem promover exatamente algumas restrições, contrariando várias outras decisões repetidas neste sentido,
que foram julgadas improcedentes as ações civis públicas, justamente nesse sentido de que não se pode restringir na ausência de lei. Muito bem, essa sentença agora, óbvio que vai passar pelo reexame no tribunal em recurso de apelação, e é muito importante que o advogado acompanhe essas matérias controvertidas de direito ambiental e faça o trabalho no tribunal, despachando, conversando com os desembargadores, apresentando o memorial. Este trabalho traz os desembargadores para a reflexão real sobre uma matéria que já está praticamente pacificada aqui e que uma sentença, nadando contra a correnteza, tenta mudar totalmente a ordem das coisas. O trabalho no tribunal é muito importante porque nós temos, a exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o julgamento de aproximadamente 700 recursos num dia, numa sessão de julgamento por cada Câmara. Então, a possibilidade de erro é muito grande diante do volume de coisas que são julgadas dentro de uma única sessão. Portanto, a conversa com o desembargador anterior ao julgamento, dias anterior ao julgamento, a apresentação do memorial para que pontue, para que dirija para aqueles assuntos específicos ali dentro que são de importância para o advogado, é fundamental no sentido de que erros pontuais sejam efetivamente corrigidos e se retornem à ordem jurídica efetivamente já sendo dita nas decisões anteriores. Voltarei em breve com outros assuntos importantes dentro de direito ambiental. Até lá! Legal, muito obrigado por você ter me acompanhado agora e eu quero agradecer especialmente ao meu convidado de hoje, o Dr. João Gandini, por ter estado comigo aqui no programa. Fiquei muito feliz com sua presença. Obrigado, Marco. Eu adoro o seu programa, vejo de vez em quando, acho muito bom, você tem levado debates muito bons e eu fico muito feliz de estar aqui e espero que você me convide para a gente tratar ou de assuntos dessa natureza ou assuntos mais jurídicos, enfim. O seu programa é muito bom e eu fico feliz por ter sido convidado a estar aqui. Obrigado. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. João Gandini, eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.